Fala aí, pessoal, tudo bem? Seja você muito bem-vindo aqui no canal Elencando. Meu nome é Murilo Munir e hoje nós vamos falar sobre direito penal. A matéria de direito penal ela é muito abrangente e muito importante, a gente consegue conversar sobre várias coisas. Para esse papo, hoje eu convidei o professor Rodrigo Pardal, mestre e doutorando em direito penal pela PUC São Paulo. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo e é um prazer enorme te ter aqui. Tudo bem, Murilo, o prazer é todo meu. Agradeço aí pelo convite e vai ser muito agradável conversar sobre direito penal e outros assuntos aqui. Então vamos lá, professor, para a gente começar. Eu tenho uma pergunta relacionada à lei de execução penal para você, tá? Se a gente já sai na rua hoje e pergunta para as pessoas se elas se sentem confortáveis, seguras em sair de casa, seja para ir no mercado, seja para ir ao trabalho, principalmente à noite. A gente vai para um bar ali, você vai para o shopping. E a resposta, na maioria das vezes, vai ser que elas não se sentem seguras em sair de casa. Muitos especialistas falam que o motivo dessa insegurança na população brasileira é por conta de crimes como roubo e latrocínio, principalmente sobre esses dois crimes em específico. Apesar do crime de roubo, ele ter, até deixei anotado aqui, ele tem uma pena de reclusão de 4 a 10 anos, e o latrocínio, que é uma qualificadora do crime de roubo, né, ele já subir para 20 a 30 anos, dificilmente a pessoa ela cumpre toda essa pena. Então a minha pergunta é, quais são os mecanismos na legislação penal que permite esse tipo de alívio na pena? Bom, Murilo, veja, a questão é que quando a gente entende o que tem na legislação penal, na lei de execução penal, a gente tem que perceber que a lei de execução penal ela tem uma principiologia por trás dela, que decorre de uma construção teórica e que por isso que ela tem certos benefícios. Porque qual que é a ideia? Bom, basicamente, o nosso sistema hoje é um sistema centrado na pena privativa de liberdade. Certo. Houve propostas legislativas para tentar se desvencilhar um pouco disso, mas ainda a nossa pena principal utilizada é a pena de prisão. Esse é um ponto central do direito penal do nosso sistema punitivo. Bom, quando a gente pensa na pena de prisão, ela surgiu como? Ela surgiu mais ou menos no século XVI, enquanto pena, tá? Prisão já sempre existiu na história da humanidade, mas não como pena. Geralmente o sujeito ficava preso para depois ser morto ou para depois ser aplicado uma outra sanção. Mas a pena de prisão, ela surgiu enquanto pena no século XVI e ela surgiu muito ligada ao direito canônico, muito ligada à igreja. A prisão enquanto pena, você diz, tipo, com um caráter punitivo? Exato, isso. A prisão enquanto pena. Porque antes o sujeito ficava preso aguardando a pena. Aguardando para ser morto ou ser mandado para fora do país. Mas a prisão enquanto pena surgiu no século XVI. É a pena mais recente da história. A pena de multa, essas penas de prestação de serviços, elas são mais recentes, ou melhor, mais antigas do que a pena de prisão. A pena de prisão é a mais recente que a gente tem, enquanto pena. Então esse já é um ponto que desconstrói o senso comum, né? Porque as pessoas imaginam que a pena de prisão é a mais recente. E a mais recente surgiu mais ou menos no século XVI, com uma forte influência da Igreja Católica. Tanto é que o sujeito vai para uma penitenciária. Para quê? Para pagar a penitência. Então esse é um ponto. E por que eu estou falando disso? Quando a gente tem toda essa construção sobre a pena de prisão, a gente adotou um sistema que tem origem nesses sistemas do século XVI, XVII, XVIII, que é um chamado sistema progressivo. Qual é a ideia do nosso sistema progressivo? É a ideia de que o sujeito comece a cumprir a pena num regime mais rigoroso, pode ser o fechado, semiaberto, e depois ele progrida para regimes menos rigorosos. Por quê? Porque não existe no Brasil, porque a Constituição proíbe, eu não posso ter emenda constitucional que suprima isso, porque é cláusula pétrea, eu não posso ter pena de morte e pena de caráter perpétuo no Brasil. Isso é vedado. Tá? De modo que toda pena, toda sanção que é aplicada, ela parte da premissa inescapável de que o sujeito um dia vai voltar para a sociedade. Esse sujeito necessariamente vai ser solto um dia. Por quê? Porque não existe pena de caráter perpétuo nem pena de morte. Então, ele um dia vai estar de volta na sociedade. Então, quando a gente tem institutos que ou reduzem a pena ou então permitem que a pena seja cumprida de um modo mais brando, são institutos que visam preparar o sujeito para a vida em sociedade, porque ele vai voltar de qualquer forma. A questão é como é que ele vai voltar. Se ele vai voltar melhor ou não.
Uhum. Então, quando a gente tem, por exemplo, e aí sobre os institutos, quando a gente tem o livramento condicional, que permite que o sujeito saia do estabelecimento, saia do cárcere, e esse sujeito ele fica fora do cárcere, ele tem que cumprir algumas condições. A ideia é já prepará-lo aos poucos para uma vida com mais liberdade. Quando a gente tem, por exemplo, a remissão ela gera uma redução na pena imposta a longo prazo. Por quê? A remissão nada mais é do que um desconto. Ele tem um desconto da pena, ou por estudo ou por trabalho. Qual é a ideia? A ideia é estimular o agente, o preso, a estudar ou trabalhar enquanto ele cumpre pena. Então a ideia é, enquanto ele está cumprindo pena, é interessante que ele se ocupe, que ele obtenha uma qualificação. Então ele vai obter uma qualificação, e aí quando ele sair dali, ele, por exemplo, já tem uma qualificação no curso técnico, que antes ele não tinha. Ou ele pode muito bem concluir o ensino fundamental, ensino médio, enquanto ele está no cárcere. Né? Isso tudo, na verdade, então tem como objetivo tornar ele mais apto à vida em sociedade. Essa é a ideia, né? E a lei de execução penal deixa isso muito claro, se a gente vê toda a principiologia da lei. Então eu tenho institutos que ou vão permitir que ele tenha mais liberdade, ou que podem reduzir a pena, como uma forma de estimular ele a se reinserir na sociedade. Aí, claro que alguns devem estar falando, mas isso é lindo na teoria. Na prática não é assim. Claro, por quê? Porque a gente não conseguiu realizar uma estrutura que sequer cumpriu a lei. E essa culpa é específica do Poder Executivo. Uhum. Porque quem tem que cuidar disso é o Poder Executivo, e quando eu falo executivo, em todas as esferas. Tá? Principalmente estadual e federal, notadamente. Né? Porque a gente não tem penitenciária municipal, elas são estaduais ou federais. Mas perceba que o problema aqui é um problema de política pública. Nós não cumprimos a lei de execução penal. Até hoje. A lei de execução penal, ela diz que o sujeito que está em regime semiaberto tem que ficar em colônia agrícola. Não existe. Uhum. O que está em regime aberto tem que ir para a casa do albergado. Também não existe. Né? A lei de execução penal, ela diz no artigo 88 que a cela, você vai rir se eu te falar isso, você vai olhar o código, porque você não vai acreditar que isso está na lei. Que a cela tem que ser individual. Isso está na lei desde 84. Ou seja, como é que eu posso dizer que o sistema não funciona se eu nunca apliquei? Por falta de vontade. Falta de vontade porque não dá voto constituir presídio e porque, no fundo, as pessoas não sentem empatia pelo sujeito que está preso. As pessoas veem aquele sujeito como um animal e elas querem mais que ele seja eliminado. Então, se você disser que você está investindo em melhores condições para um presídio, você não vai ganhar voto com isso. Porque, no fundo, as pessoas têm um ressentimento e uma percepção de que elas querem que aqueles sujeitos morram. Uhum. Porque para elas são como animais. Quando as pessoas, na verdade, isso é o que o mais interessante é que é um discurso hipócrita. Porque o sujeito que fala isso é o mesmo sujeito que depois passa a multa pro amigo. É o sujeito que passa acima da velocidade. É o sujeito que bebe e depois sai dirigindo. Então ele também é criminoso. A diferença entre certas pessoas é que algumas foram pegas e outras não. Todo mundo, em algum momento da vida, já praticou algum crime. Claro, não estou dizendo que vai praticar um latrocínio. Mas todo mundo, em algum momento, já praticou um ato desviante. Então, esse discurso é hipócrita. Mas veja, a gente tem esses benefícios porque tem toda uma construção teórica de séculos que estabelece que a prisão, que o sujeito vai ficar na prisão e que, como ele em algum momento vai sair de lá, a pergunta é: que tipo de sujeito eu quero entregar para a sociedade? Uhum. Claro que hoje a gente vive um cenário muito complexo de organizações criminosas que mandam dentro dos presídios e que ditam as regras em muitos presídios. Então a gente tem poder paralelo, porque tem uma ideia bastante interessante na ciência política que não existe vácuo de poder. Então, sempre que você tem o surgimento de uma organização criminosa, ela veio porque o Estado deixou de preencher algum espaço de poder. Necessariamente. Né? Você teve a criação do Comando Vermelho durante a ditadura militar. Por quê? Porque eles fizeram a lambança de misturar preso comum com preso político. Aí eles se organizaram. O PCC também, ou seja, surgiu dentro do presídio. Ou seja, surgiu debaixo dos olhos do Estado, o Comando Vermelho. E o PCC surgiu também na década de 90, em razão... Primeiro começou pedindo melhores condições do presídio, e aí eles se organizaram. Ou seja, nada disso surgiu longe do Estado. Isso surgiu dentro do sistema penitenciário. Quer falência maior do que essa? O sistema penitenciário gestou os dois maiores grupos criminosos do país. O PCC e o Comando Vermelho. Eles surgiram dentro do sistema carcerário. Um durante a ditadura e o outro na década de 90 aqui em São Paulo.
Eles colocaram presos políticos e comuns dentro do mesmo presídio e eles começaram a trocar experiência e foi fundado o Comando Vermelho. Então a gente tem que entender que boa parte dessa situação disfuncional decorre de uma ausência do Estado. Ou de uma ausência ou de uma presença do Estado totalmente disfuncional. Porque o Estado vai até a comunidade, mas ele vai por meio da violência. Ele não vai por meio de política social, ele não comparece. Esse Estado não existe. E tem cada vez menos existido em razão de reformas neoliberais, que buscam realmente esvaziar essas políticas sociais do Estado, porque elas geram um custo e isso não interessa. O que interessa só é você satisfazer o mercado financeiro. O Roncalha deve ter falado disso aqui, dessa ideia de economia financiarizada, né? A gente tem... o governo anterior rompeu o teto de gasto em 795 bi. O governo vem falar agora de romper o teto de gasto para dar Bolsa Família e o mercado fica nervoso. Já começa que a gente já tem que pensar que mecanismo patético que a gente tem, que a gente se refere ao mercado como uma pessoa, com adjetivos de pessoas. Então, mas enfim, percebe então que o contexto político criminal é muito mais amplo do que só discutir por que tem o benefício A ou B. Percebe que é muito mais amplo. E a discussão é rasa. Quando a discussão é rasa, a gente perde a materialidade, a realidade do que acontece. Você sabia que, de acordo com a Organização Mundial da Alergia, 40% dos casos de rinite alérgica estão ligados ao mofo e à poeira? Agora imagina comigo você poder limpar qualquer tipo de colchão, persiana, estofado, carpete, divisória, entre outros, de maneira rápida, fácil, sem esforço algum e com preço justíssimo. Essa é a proposta da Boston Services. A Boston Services ela é referência no mercado de limpeza de ambientes residenciais, como a sua casa, e ambientes corporativos, como hotéis, escritórios, cinemas, eventos, entre outros. A Boston conta com equipamentos de alta tecnologia e qualidade, trazendo para você profissionalismo e excelência a todos os serviços, sem você nem sequer precisar sair de casa ou da sua empresa. E pessoal, escolha fazer uma limpeza profissional para evitar que você danifique o seu tecido. Ele pode desbotar, ter uma migração de cores ou até mesmo fazer que aquela mancha feia que estava lá acabe ficando de forma permanente. Cada tecido exige uma maneira diferente de limpeza e cuidado. E uma boa limpeza profissional pode prolongar muito a vida útil do seu colchão, tapete, carpete, entre outros. O tecido até pode parecer limpo, mas após fazer uma limpeza, percebemos a grande diferença. Então entre já em contato com a Boston. As informações de contato estão aqui no QR Code, no canto da tela e na descrição. Lá você pode encontrar um link direto para o WhatsApp da Boston, bastando que você envie as medidas e quantidades para ter um orçamento rápido e fácil. Falando que você veio aqui pelo canal Elencando, você ganha um cupom de 10% de desconto. Lembrando que a Boston trabalha com preço justo e acessível, então pode ficar tranquilo que a Boston tem um compromisso com você. A gente, como você disse, não existe aplicação de dinheiro nos presídios. E essa política a legislação penal, na verdade, a lei de execução penal, ela é feita, parece que para países bem desenvolvidos, Estados Unidos, Noruega. Como você disse, como está na nossa lei, cada preso deveria estar em uma cela individual, certo? Então, assim, é uma realidade fora do país. Então, você acha que a gente deveria, em vez de mudar a nossa legislação, a gente deveria, então, incentivar o executivo a colocar, a facilitar a aplicação dessa lei? Se nós temos uma realidade medíocre, o que a gente tem que fazer? Tornar a lei medíocre ou tornar a realidade menos medíocre? Eu não posso mudar a lei porque eu não cumpro. Então quer dizer que eu faço a lei, não cumpro a lei, e aí eu mudo a lei porque eu deixei de cumprir? Não. Eu tenho que tornar a realidade menos medíocre. Ainda que isso leve anos, e vai levar anos. É isso que as pessoas não entendem. A redução de criminalidade se faz por meio de política pública. Não se faz com direito penal. O direito penal não reduz criminalidade. O que reduz criminalidade é a política pública. É você colocar a polícia dentro dos lugares, colocar assistente social nas comunidades, você fiscalizar, você tentar reduzir a seletividade do Estado, investir na polícia para que a polícia investigue melhor, para que a polícia pare de pegar cara com 10, 15 pinos de cocaína e comece a pegar o grande traficante. A questão é se tem vontade política para isso. Eu acho que tem dinheiro, sim. A questão é uma questão de vontade política, não de falta de verba. Porque para dar 400 milhões de isenção para grande empresa, eles dão. Então é uma questão de vontade política. Não é falta de verba. É uma questão de alocação de recursos e vontade política. Toda escolha é uma escolha política. Percebe? A gente tem, aqui no Brasil, né, a gente tem muito dinheiro represado no fundo penitenciário, que não é usado. Por que não é usado?
Porque o governo segura esse dinheiro para colocar na conta, fazer uma gambiarra e colocar no superávit primário. Ao invés dele usar o dinheiro do fundo penitenciário, que é para onde vai o dinheiro das multas, a multa quando é paga vai para o fundo penitenciário, essa é a destinação da pena de multa, quando ela vai para o fundo penitenciário, ela serve para melhorar as condições dos presídios. Tem milhões no fundo penitenciário e esse dinheiro não vai para os presídios. Por quê? Porque o governo federal pega esse dinheiro, guarda, para depois compor o superávit primário e falar que está tendo lucro. Mas parte da multa que a gente paga é parte... A multa penal. Ah, tá. A multa penal, ela vai para o fundo vai. penitenciário. Quando você é condenado, além da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, a multa penal, em razão de condenação criminal, ela vai para o fundo penitenciário. Essa é a destinação dessa multa. E esse fundo penitenciário é justamente para melhorar as condições da penitenciária. Esse dinheiro não é usado. Tanto que o Supremo, quando ele julgou a DPF 347 sobre o estado de coisas inconstitucional, um dos pontos trazidos pelo Supremo foi: e o dinheiro desse fundo penitenciário, que serve para isso, para melhorar os presídios? Então, essa ideia de que não tem dinheiro, eu acho um pouco complicado, porque para algumas coisas tem. Entendi. Esse papo de que não tem dinheiro, para dar isenção para grande empresa, tem. Então, né? Então, me parece que esse discurso é perigoso, né? De, não tem dinheiro. É o discurso liberal, né? Que é o discurso de austeridade. Não tem dinheiro, não pode gastar muito. Mas, em compensação, a gente não implementou IGF até hoje no Brasil. Imposto sobre grandes fortunas não tem no Brasil. Aí você fala, mas não deveria ter. Não, mas está na Constituição. A gente deveria ter implementado. Isso é uma omissão inconstitucional. E aí, mas isso vai afastar bilionário do país. Isso é mentira. Isso é mentira. Tem vários países que têm IGF. Eles vão para que país? Se eles saírem daqui, eles vão ser tributados em outro país. Imposto sobre lucros e dividendos. Então, a gente tem um sistema tributário totalmente desigual, então que poderia ser equalizado de outra forma, que poderia gerar renda, poderia gerar uma renda para o Estado. Então, perceba que a lógica é muito mais complicada do que a ideia de que, não tem dinheiro. Não, é falta de vontade política. É muito mais fácil você vender um discurso pronto de que você vai acabar com a criminalidade aprovando uma lei. Que é o que todos os parlamentares fazem. Eles falam, agora a gente vai aumentar a pena do crime Y. Já está mais do que provado que isso não funciona para reduzir a criminalidade. Então, mas as pessoas acreditam nesse conto da sereia. Não, nós vamos aumentar a pena do roubo. Você acha que o cara que vai praticar roubo, ele olha e fala, nossa, saiu no diário oficial, aumentou a pena, agora eu não vou roubar mais. Isso não faz o menor sentido. Então, não existe empiricamente uma comprovação de que se eu aumento a pena de tanto para tanto, a criminalidade fica reduzida. Isso traz no máximo uma falsa percepção de segurança. Assim, o que eu tenho... Assim que me parece, se a gente aumenta a pena de roubo de 4 a 10 anos para, sei lá, se a pessoa, em vez de ficar 2 anos presa, vai ficar 10 anos presa. Não tem um peso social em cima disso? O problema é a ideia de o que seria um peso social. Tipo assim, o cara fala, eu não vou ficar, o cara entra na prisão com 20 anos, sai com 22. A mudança ali, não tem uma mudança, uma educação em cima disso, mas né? Isso não decorre da duração necessariamente da pena e de como a pena é cumprida. Até porque as pessoas falam como se fosse fácil ficar 2 anos preso. As pessoas tiveram que ficar 2, 3 finais de semana em casa por causa de pandemia, estavam quase surtando. Imagina ficar num presídio. As pessoas falam como se fosse light ficar 2 anos num presídio. É só 2 anos. Fica 1 mês na tua casa sem poder sair. Na tua casa, com tudo que você tem lá de recurso. Fica 1 semana na sua casa sem poder sair. Você surta. 2 anos num presídio, as pessoas falam como se não fosse nada. E nesses presídios ainda, que são verdadeiras masmorras. E veja, 2 anos, não necessariamente. O sujeito pode ficar quase os 4. Essa redução pela metade não se dá dessa forma. O sujeito tem que trabalhar 3 dias para ter 1 dia de remissão. Isso ele trabalha quando tem vaga, porque muitas vezes não tem nem vaga para trabalhar. Ele quer trabalhar, mas não tem vaga. Então esse discurso alarmista, que é o discurso típico de Datena, ele é perigoso, porque ele estimula um enrijecimento da legislação penal que é ineficiente. E outra, a pena do roubo já foi muito aumentada com o pacote anticrime. É que as pessoas não percebem. Por quê? Porque o roubo com porte de arma de fogo hoje tem aumento de 2/3. E o STJ entendeu que se o sujeito pratica o roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, incidem 2 aumentos. 2/3 mais 1/3. Ou seja, hoje qualquer roubo chega fácil com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, chega fácil nos 10 anos. A questão é, se as condições penitenciárias são lastimáveis, ele ficar 2 anos, 5 ou 10, não vai fazer diferença. Ele vai sair de lá pior de qualquer forma. Pelo contrário, se ele ficar 10, ele só vai sair de lá mais violento, porque é isso que o sistema gera.
O sistema gera mais violência. Ou então, ele vai sair de lá membro do PCC. Ele não era, mas ele vai ter que ficar membro do PCC porque ele está dentro de um presídio tomado pelo crime organizado. Então, a gente tem um discurso raso que não vai resolver o problema. Ninguém pensa que a gente precisa de política pública, que a gente precisa reinserir essas pessoas na sociedade por meio de política social. Ninguém pensa que... E aí fica esse discurso punitivista raso. E é um discurso raso, por exemplo, ontem estava comentando no programa daquele vereador do Rio, Gabriel Monteiro, que está preso agora. Certo. Aquele vereador, ele era vereador e ele soltava enquete sobre mudança na legislação penal. E as pessoas participavam. Ele é vereador, enquanto vereador ele não tem nem atribuição para mudar a legislação penal, porque essa legislação é federal. E ele dava palpite lá sobre castração química de estuprador, sobre pena de morte. Ou seja, é um discurso raso. Primeiro, porque não pode ter pena de morte no Brasil, porque a Constituição veda. Segundo, porque ele, como vereador, nem tem como legislar sobre isso. Então, o sujeito ali, no caso, é um discurso raso, policialesco, tosco. E esse discurso tosco é muito prejudicial. Por que é muito prejudicial? Porque esse discurso tosco, ele vai atingir a criminalidade de rua. Ele não vai atingir a criminalidade de colarinho branco. Ele não vai atingir as grandes fraudes bilionárias, os grandes desvios bilionários. O cara que tá por trás do tráfico de drogas, ele não tá no beco, ele não tá na quebrada vendendo 10 pinos de cocaína, ele tá numa cobertura aqui em Moema, na Vila Nova Conceição. É esse cara que tá por trás do tráfico. A polícia não chega nesse cara, ela não tem nem tecnologia pra chegar nesse cara, porque esse cara não põe a mão na droga. Ele tá tão acima na hierarquia que nem coloca a mão na droga. Quem põe a mão na droga é Zé Ruela, é aviãozinho do tráfico. E esse cara, a polícia não chega nele. O sistema, por quê? Porque ele tá dentro do sistema. Às vezes ele tá dentro da política. Perguntaram pro Fernandinho Beiramar o que dava mais dinheiro numa entrevista. Perguntaram pra ele, o que dá mais dinheiro? Tráfico de drogas, tráfico de arma, contrabando. Ele falou que dá mais dinheiro é a política. Eu vi. Então, assim, percebe? Então, e a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente tem essa noção que é bastante preconceituosa, né? O Noam Chomsky fala, né? Que ele nunca esteve num país com tanta aporofobia como o Brasil, que é a aversão à pobre. O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. À frente do Brasil, em país desigual, nós temos em primeiro lugar a África do Sul, que teve o apartheid. E depois nós temos 5 países da África, mas são 5 países do centro da África, que são aqueles países paupérrimos, miseráveis, que não tinham dinheiro nem para comprar vacina durante a pandemia. São esses países que estão à frente do Brasil, que são mais desiguais que o Brasil. Então, quando a gente busca enrijecer a legislação penal, esse endurecimento, esse discurso de ódio vai cair aonde? Ele vai cair no cara que tá na cobertura? Não vai ser ele que vai ser punido com mais rigor. Vai ser o cara da favela, o preto que tiver. É esse cara. Quem que vai tomar uma batida violenta da polícia não é o cara que tá no Jardim Paulista. Não é o cara que tá em Higienópolis saindo do apartamento dele. Esse cara vai... Eu nunca tive uma batida policial violenta contra mim. Claro que não. Eu moro num bairro de classe média alta, eu sou branco. Agora vai ver na periferia como é que é a batida policial. O sistema penal, quando você enrijece, ele é seletivo. Ele atinge essa galera. Ele não vai atingir o cara do bairro privado, não vai. O cara é preso com 10 pinos de cocaína. Agora vai ver quantos processos a gente pega de cara com comprimido de êxtase. Muito difícil. Por quê? Porque é a droga da classe média, é a droga da rave. Agora crack, maconha. A grande amostra da seletividade e de como a gente trata questões assim é o que se faz na Cracolândia. É desastroso. A ação na Cracolândia é desastrosa. Você vê, ano passado, a polícia entrando... Aliás, esse ano, porque foi ano de eleição. E aí eles começaram a mandar um monte de ação na Cracolândia. A polícia chegando lá com um fuzil. Ali é um problema de saúde pública. Você tem que fazer uma triagem daquelas pessoas. Ver quem precisa, ver quem tem família, quem não tem. Ver, separar os níveis de drogadição. Tem pessoas... Deixar a internação para situações excepcionais. Separar quem você tem como tratar sem internar. Quem tem algum tipo de recurso, quem não tem. Mas não, o que você faz? Você manda a polícia lá para dar porrada. Isso é medieval, isso é bárbaro. Então essa é a consequência desse discurso punitivista que é totalmente irracional.
Veja, eu não estou aqui defendendo um abolicionismo penal. Eu não estou nem falando disso. Eu estou falando de um sistema punitivo minimamente irracional, coisa que nós não temos. E que, de certa forma, é influenciado por esse pânico moral que se cria. De que, eu não me sinto seguro. Claro que não. Você é um país mais desigual do mundo. Um país em que as instituições, em que a gente tem um sistema penitenciário que tem verdadeiros calabouços medievais, masmorras medievais. O sujeito sai de lá pior. O crime organizado está totalmente entranhado na política. Uhum. No Rio, as milícias. Então, perceba que o cenário é muito mais complicado do que simplesmente o discurso de vamos aumentar pena. Quando você tem um problema complexo, se a solução que se quer dar é muito simples, tem alguma coisa errada. Normalmente, a resposta simples para um problema complexo, ela está errada. Uhum. Então, essa ideia de aumentar a pena, de mudar a lei, isso é patético. Né? A Lei Maria da Penha foi aprovada. Você acha que houve redução nos casos de violência contra a mulher? Não. Agora, era inocente quem achava que eles iam ser reduzidos. Não vão ser reduzidos. A violência contra a mulher decorre de uma estrutura machista, patriarcal. É estrutural. Você resolve isso com política pública, com conscientização. Você não resolve isso aprovando uma lei. A lei é importante? É. Mas a gente não pode atribuir a ela a missão de reduzir ou minar a violência contra a mulher. Não vai, isso é estrutural. Isso vai ser resolvido de outras formas. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? De não cair nesse discurso raso, porque esse discurso raso que vem dilacerando a democracia no Brasil. Porque as pessoas começam a acreditar em soluções fáceis. E esse tipo de solução fácil se vende muito bem, se vende com muita tranquilidade. As pessoas acreditam, o discurso punitivista. Né? Esse é um discurso sedutor, porque ele é fácil de você entender. Percebe o tempo que eu estou gastando aqui para explicar a complexidade do fenômeno? Em 1 minuto eu explico, eu falo que tem que aumentar a pena porque bandido é bandido morto, pronto. É muito mais fácil captar as pessoas com esse discurso. Sim. E a pessoa mais simples, ela vai captar esse discurso e pronto, em um vídeo de 1 minuto. Agora, para entender o que eu estou falando, ele tem que me ouvir 10. Quem para 10 minutos hoje? Quem lê algo que dure mais de 5 minutos hoje? Então, a gente tem também, claro, e aí, né, eu vejo bastante, inclusive eu vejo bastante podcast, viu, do Roncalli aqui, e vejo bastante. Por quê? Porque eu acho que dependendo de quem você convida, você consegue promover um debate num nível que a internet não estava conseguindo fazer. Ou porque você tinha vídeos muito curtos, ou porque você tem muita gente picareta falando. Né, o Roncalli deve ter falado, esses liberais aí, essa galera que vai falar de economia, é um pior que o outro, a mesma coisa direito penal. Direito penal, então, é um desastre. Porque como é um assunto que gera afetos e paixões, todo mundo quer falar sobre crime. Todo mundo é especialista em direito penal. Menos eu. Eu não sei. Em casa mesmo eu nem discuto com a minha mãe porque ela nunca concorda comigo. Né? Mas por quê? Porque mistura afetos. Esse assunto leva a paixões. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trata de assuntos assim. Porque todo mundo quer dar palpite. Esse é outro ponto também complicado, né? Outra discussão, né? Será que todo mundo deveria dar opinião sobre tudo? Eu acho que a nossa percepção sobre dar opinião tem que levar em consideração a visibilidade que nós temos. Uhum. Se eu tô aqui hoje falando é algo que vai ficar na internet, eu tenho que pensar 3 vezes mais sobre o que eu vou falar do que se eu estiver falando com um amigo meu na sala de casa. Responsabilidade, né? Eu acho que a visibilidade, ela traz responsabilidade. É algo que, por exemplo, acho que o Monarca ainda não percebeu. E que ninguém tá dizendo que ele não pode dar opinião, mas ele tem que tomar muito mais cuidado e pesquisar mais e se informar mais antes de falar certas coisas, porque ele tá influenciando muita gente. Então eu acho que essa visibilidade traz responsabilidade. Fora que muita gente se identifica com o Monark, né? Sim, mas é por isso que tem que ter mais cuidado ainda. Porque ele tem visibilidade. Ele não tá falando para amigos dele numa sala, ele tá falando para centenas de milhares de pessoas. Uhum. Então esse cuidado, e é justamente essa falta de cuidado no discurso que gera guinadas autoritárias, que faz com que hoje a gente tenha uma galera muito alucinada, presa numa realidade paralela, pedindo o golpe militar, chamando extraterrestre, cantando hino para robô. Isso é dissonância cognitiva pura. Né? Tem um livro da década de 50, de um autor que se chama Festinger. Foi ele quem criou essa ideia de dissonância cognitiva. Né? Que é o fenômeno pelo qual a gente está passando no Brasil hoje, no cenário político. São pessoas que ficaram durante 4 anos imersas no mundo paralelo. Elas estão quase no metaverso.
de fake news, de desordem informacional. Porque às vezes não é fake news, mas é uma informação que é verdadeira, mas é tirada do contexto. Então tem duas formas de eu desinformar. Eu posso ter tanto fake news, como eu posso pegar uma informação que é verdadeira e tirar do contexto. É justamente que a gente vê muito isso na economia, né? Principalmente assistindo Roncalli, quem assiste Roncalli, a gente vê muito isso. Exato, né? Então o que acontece? Eu vejo muita gente, por exemplo, uma vez... porque a inflação do Brasil tá baixa. Sim, mas o crescimento também. Ou seja, a gente tem deflação. Que a inflação baixa sem crescimento, que é pior do que a inflação só. Só que isso eles não falam, né? E dentre outras coisas. Então, a mesma coisa do teto de gastos, né? Eles falam, vamos quebrar o teto de gastos, mas ninguém fala que o governo anterior todo ano ultrapassou o teto de gastos. Fora os auxílios que deram para caminhoneiro e taxista agora, que o teto foi ignorado totalmente para se eleger. Foi algo sem precedente na história do Brasil. Mas isso é para mostrar como a gente tem que tomar cuidado com essa ideia do discurso. E no âmbito penal a mesma coisa. Né? E lembrar que o direito penal é seletivo necessariamente. Ele vai atingir mais determinadas classes, determinadas pessoas. Isso é uma característica do sistema punitivo. Ele é seletivo. Então, quando você pede para enrijecer a legislação penal, ela não vai atingir o cara da Faria Lima que está lá no alto do seu prédio desviando milhões. O sistema nem vai chegar nesse cara. Deveria, mas não vai chegar. Por vários motivos. Porque ele tem conluios, porque ele é blindado, porque para chegar nesse... Porque o crime, o Zaffaroni fala isso, né? O crime de colarinho branco, isso porque na época das fábricas, né? Os grandes proprietários usavam camisa com colarinho branco, enquanto os operários usavam colarinho azul. Então, o crime de colarinho branco é um crime que é mais difícil de você apurar. Ele é mais sofisticado, né? Ele tem lavagem de capitais, muitas vezes. Então, ele é mais difícil do que o crime de rua. Os Zaffaroni chamam os crimes de rua de crimes toscos. Se eu tenho uma polícia rústica, tosca, né, mal preparada ou com pouco recurso, qual o crime que é mais fácil ela pegar? É o roubo de rua. Porque para ela pegar um crime do sistema financeiro que desvia milhões, bilhões, ela vai precisar de um trabalho de inteligência. Para isso, ela vai precisar de servidores mais capacitados, vai precisar de mais recurso tecnológico. Então, uma polícia bem preparada e autônoma também, né? E com autonomia. Algo que no Brasil isso ficou em risco nos últimos anos. A gente percebeu isso na PF, principalmente na PRF, né? Que a polícia foi cooptada pelo atual governo. Né? Ele trocava o diretor da PF o tempo todo. Então a polícia tem que ter autonomia e ela precisa ter uma gestão com mais tecnologia para que ela consiga apurar crimes mais sofisticados. Senão ela vai ficar só punindo o crime de rua. Professor, vamos falar um pouco então da pena de morte que você estava falando. Eu acredito que você seja então totalmente contra a pena de morte, né? Bom, aí tem dois pontos, né? Primeiro, quando a gente fala de ser contra ou a favor, a discussão aí é acadêmica, filosófica, porque não pode ter no Brasil, ponto. Só tem pena de morte em caso de guerra, no Código Penal Militar. Mas caso de guerra, como assim caso de guerra? Se eu tiver uma situação de guerra declarada, então tem uma guerra externa, e aí, em caso de guerra, alguns crimes do Código Penal Militar admitem pena de morte. Assim. Vários crimes, então. Alguns crimes do Código Penal Militar em tempo de guerra só. Em tempo de paz, não. Só em tempo de guerra. Então, é até interessante, né, desfazer esse mito. Não tem pena de morte no Brasil. Tem. Né? Em regra não tem, mas pode ter sim, em tempo de guerra. Né? E inclusive a pena de morte no Brasil se dá por fuzilamento, segundo o Código de Processo Penal Militar. Claro que não tem sido implementada, né? Porque a gente não tem época de guerra, exato. Mas em tempo de guerra se permite sim pena de morte, tá? Mas é só no Código Penal Militar. Você tem crimes do Código Penal Militar que tem lá pena 20 anos de reclusão. Se em guerra, morte. Então aí você tem a possibilidade. No Brasil tem. O problema da pena de morte que a gente tem que tratar é, primeiro, né? Qual que é a função da pena de morte? É a função de totalmente excluir o sujeito da vida em sociedade, né? Até prova em contrário, o sujeito vai ser excluído da sociedade. Essa é a única função, ou seja, é uma pura função de prevenção especial negativa. Aquelas classificações de prevenção geral, especial. E de retribuição, talvez, né? De retribuir o que ele fez. Mas é uma função de prevenção especial negativa. Ou seja, acabar com aquele sujeito na sociedade, em definitivo. É a única função. Aí tem dois pontos. Será que vale... Fora a questão da barbárie que é a pena de morte, do ato extremo de violência que é a pena de morte. Então, o primeiro argumento que existe é, será que o Estado tem o direito de aplicar uma pena com tamanha violência? De acabar com a vida de alguém? Será que ele não está sendo tão bárbaro quanto criminoso quando ele faz isso? Essa é uma primeira discussão. Tá? No Ocidente, a gente tem pena de morte nos Estados Unidos,
Na Europa, praticamente aboliram a pena de morte. Isso é um ponto interessante. No Oriente, dos países do G7, você tem Estados Unidos e Japão com pena de morte. Né? E a China também tem pena de morte. Né? O Japão tem pena de morte. Esse é um ponto muito interessante. Na cultura oriental, a pena de morte ela é vista de uma maneira diferente do que na cultura ocidental. Né? No Japão, até hoje, tem pena de morte. Né? Porque a gente pensa em pena de morte nos Estados Unidos, em outros países, mas em outros países que não tem uma cultura tão ocidentalizada, mas o Japão tem pena de morte até hoje, a China tem. A China fez uma reforma no Código Penal em 97 para reduzir os casos de pena de morte, porque antes uma quantidade X de crimes gerava pena de morte. Foi feita uma reforma para reduzir isso. Mas ainda é aplicada... e até 97, esse é um ponto interessante. Na China, até 97, até essa reforma do Código Penal chinês, né, que é a legislação, o Código Penal da República Popular da China, o sujeito era condenado e os familiares dele pagavam o projétil usado para matá-lo. Isso era até 97 na China. Isso foi abolido em 97. Pois bem, esse é o primeiro argumento da pena de morte, então. Será que o Estado tem o direito de ser violento nesse nível? Porque a ideia é que o Estado tem que ser minimamente racional quando ele atua. O Estado não pode ser bárbaro. Senão a gente retrocede na história. Então muitas vezes alguém fala assim, você tá aí com esse papo garantista, mas você não fala, você fala isso porque eu quero ver se fosse um filho seu, uma filha sua, se fosse estuprado. Esse argumento típico da Atena. Pessoal, esse argumento, ele é inócuo. Por quê? Porque primeiro, se eu tivesse um filho meu estuprado, claro que eu ia querer matar o criminoso. Mas é por isso que quem atua é o Estado, não sou eu. Porque por isso que o Estado é equidistante, ele é racional. Então é por isso que a gente tem toda essa preocupação de racionalizar a postura do Estado. De o Estado atuar justamente para a gente não transformar o país num celeiro de vingança privada. Então esse é o primeiro ponto. Bom, outro ponto com relação à pena de morte. Essa questão do Estado não poder ser bárbaro. Né? Outro aspecto, o erro. Né? Como é que você faz se você erra? E aí? Já era. Mesmo que o Estado acerte sem se errar ele vai errar. Ele vai errar. Porque necessariamente haverá erro judiciário. Não tem como não ter. O que você faz é diminuir, mas você não tem como não ter erro judiciário em algum momento. Você vai ter erro judiciário. Né? Então, você errou, mas você já matou o cara, e aí? Você não tem como compensar isso de nenhuma forma. Você já matou o sujeito. Né? E o outro ponto é a questão da finalidade da pena. É uma pena, quando você aplica uma pena de morte, é uma pena que pressupõe que aquele sujeito jamais poderia ter uma chance em sociedade. Então você desistiu daquele sujeito. É como se você tivesse tirado dele o status de cidadão. Então, a pena de morte, ela é um exemplo clássico de direito penal do inimigo. Por quê? Porque quando você diz, olha, esse sujeito perdeu o direito de viver em sociedade, porque eu vou matá-lo, perdeu o direito de existir. Eu não estou falando isso porque eu estou falando que ele é bonzinho. Não. A questão é que a gente não precisa disso para punir com rigor. Quando você diz que o sujeito perdeu o direito de existir, você está arrancando dele qualquer senso de humanidade. E perder o direito de existir em sociedade, você está tirando dele o status de cidadão. Então é um exemplo clássico de direito penal do inimigo. Qualquer implementação de pena de morte. Claro que essa discussão, como eu falei, sempre no âmbito filosófico, porque no âmbito juspositivista ou positivista, a gente não pode ter essa pena porque a Constituição veda. Então ela é proibida na nossa Constituição, só se a gente fizer uma nova Constituição, e mesmo assim existe discussão, né? Porque tem uma questão que já até caiu em prova, chamada de efeito cliquet, ou vedação do retrocesso. A ideia é de que mesmo que eu tenha uma nova Constituição, eu não posso retroceder naqueles avanços que já foram feitos. Então, se eu tenho uma Constituição que veda a pena de morte, há quem entenda que eu não posso mais retroceder para ter pena de morte. Mesmo uma Constituição nova. Eu tenho alguns limites implícitos aí. Alguns limites, mesmo que eu tenha uma nova Constituição. Tá? Que são limites aí implícitos ou imateriais. Então, há alguns limites. Mesmo assim, há quem entenda que eu não poderia mais. Uma vez que eu aboli, eu não posso mais retroceder. Entendi. Mas a pena de morte, ela não tem um caráter ali de dar medo? Se a gente fala que você vai perder sua vida, não tem de novo, né, aquele peso social, mas acho que vai ser a mesma explicação que você me fez sobre o roubo, mas não diminuiria casos de homicídio, por exemplo? Como a gente comprova isso empiricamente? Nos Estados Unidos, a comprovação é no sentido oposto.
Em casos em que se acabou com a pena de morte, a criminalidade não aumentou. Nos estados em que se aboliu a pena de morte. A gente tem estados em que, lá nos Estados Unidos, foi abolida a pena de morte, não teve aumento da criminalidade. Por quê? Porque a ideia, o raciocínio que, primeiro, você tem que comprovar empiricamente isso. Senão, é achismo. Sim. Que você tem uma relação causal entre... Sim, tem que ser algo muito estudado, né? Exato. A gente não tem nada que comprove que a inclusão da pena de morte reduz a criminalidade. Pelo contrário. O que a gente tem aqui em estados americanos em que a pena de morte foi abolida, não houve aumento da criminalidade. E outro ponto. A pena de morte, ela vai, sei lá, intimidar você. Mas você precisaria dela? Você já deixaria de praticar o crime porque a pena de prisão te intimidaria. Então, e a pena de morte intimida você que não precisaria dessa intimidação. E quem praticar crime talvez não se sinta intimidado nem por ela. Por quê? Porque o sujeito, isso é algo que eu percebo empiricamente e tem estudos sobre isso. Quando o criminoso, ele pratica o crime não pensando na qualidade da pena, mas com a certeza de que não vai ser pego. O que funciona é a sensação de impunidade, no sentido de eu vou praticar o crime e ninguém vai me pegar. Ele não está pensando na duração da pena. Eu vou praticar esse crime, vou receber 6 anos, 8 anos. Não. Na cabeça dele eu vou praticar o crime e eu acredito que eu não vou ser pego. Porque ele sabe que o sujeito pratica normalmente alguns roubos até ser pego. Então até lá ele já praticou 4, 5 roubos. Então ele acredita que não vai ser pego. Então, e esse raciocínio eles fazem. Ele acredita que o sistema penal não vai chegar até ele, que a polícia não vai conseguir achar ele. Isso sim. Mas ele não vai falar, olha, eu praticava roubo quando a pena era privativa de liberdade. Agora mudou a pena de morte, eu não vou mais roubar. Não tem nada que comprove que existe esse raciocínio. Ele serve pra você, mas você não precisaria disso pra não roubar. E você já não rouba com medo de ser preso. Ou porque você tem valores que impedem que você roube. Porque talvez uma reprovação social já faz com que você já se sinta intimidado a fazer isso. Ou então você tem um prejuízo na sua carreira. Você faz direito. Imagina, se você rouba, acabou a sua carreira. Sim. Então, isso pra você talvez tenha um peso suficiente. Que você nem precisa pensar em outras penas. Então, percebe que a lógica é muito mais complexa. Percebo. As políticas do novo governo Lula agora vêm com uma promessa de revogar todos os decretos e portarias feitas pelo governo Bolsonaro em relação ao armamento, né? Sobre os CACs, etc. E grupos armamentistas já estão criticando isso com fervor, né? Qual é a sua opinião sobre o armamento em si, sobre essa política de desarmamento? Bom, a ideia, né? O que a gente tem que parar para pensar é que sempre tem essa discussão, ela surge, a gente tem que entender por que o atual governo fez isso. Será que ele fez isso porque ele está realmente preocupado com o cidadão que quer se defender? Se a gente pegar essas armas são adquiridas, quantas você acha que são usadas para se defender de um criminoso que entra em casa? Muito pouco. Um percentual grande dessas armas é desviada para o crime organizado. Sim. Serve para quê? Para violência doméstica. Então esse discurso de eu quero ter uma arma para me defender, salvo em sítios, fazendas, que aí não adianta chamar a polícia porque vai demorar para chegar, situações assim muito peculiares, nos grandes centros urbanos é um discurso bastante falacioso. Né? De que eu quero uma arma para me defender. Não, com a arma você não se defende, você ataca, né? A ideia, então... E aí a gente tem que pensar por que o atual governo faz isso. A gente tem que lembrar que a gente tem no legislativo a bancada da bala, que vota com o governo, que tem relação com a indústria de armas e que bancou, em grande parte, contribuiu para a campanha do atual presidente. Então, quando o atual presidente edita vários decretos permitindo que mais pessoas tenham arma, decretos permitindo, por exemplo, que menor de idade treine em estande de tiro, coisa que não podia antes. Antes tinha que ter autorização judicial. Agora não precisa mais. Antes, você só podia... O atestado, o laudo psicológico para ter o porte de arma, ou até a posse de arma, era um laudo que só podia se dar para psicólogos certificados na Polícia Federal. Hoje é qualquer psicólogo, ou seja, você consegue um laudo psicológico facilmente. Então qualquer cara, por mais maluco que seja, hoje consegue um laudo psicológico favorável porque ele pede para qualquer pessoa, para qualquer profissional. Não tem que ser mais um profissional cadastrado.
Outro ponto também, para você, hoje você não tem controle, não precisa mais de controle nenhum do exército para você ter em casa um aparelhamento lá para fabricar munição. Ou seja, na verdade, eles criaram uma estrutura para as pessoas terem uma milícia privada praticamente. Não é só para se armar. A quantidade de arma que um colecionador pode ter hoje é um negócio assustador. A gente até basta lembrar, por exemplo, do caso, é que ali, lógico, ali a situação era estranha porque tinha granada do Roberto Jefferson, o cara tinha fuzil e granada dentro de casa. Como ele conseguiu esse arsenal? É outro ponto também que tem que ser estudado, porque ele nem poderia ter granada. Mas a gente tem que pensar o que está por trás disso. Se a gente olha e percebe que assim que o Bolsonaro editou os decretos, as ações da Taurus subiram absurdamente. Durante esses 4 anos, as ações da Taurus elas duplicaram ou quadruplicaram, salvo o melhor juízo. O que ele está fazendo com isso? Ele está pagando pelo apoio na campanha dele. Então esse discurso, é porque eu quero garantir sua liberdade de se defender. Esse discurso é um discurso, isso é enganação. No fundo, ele está pagando a conta das indústrias que bancaram a campanha dele. Se você colocar a reportagem aqui, você vai ver reportagens mostrando, não sei se a gente tem aqui, você vai ver reportagens mostrando como as ações aumentaram da Taurus de maneira absurda durante o governo Bolsonaro. E veja, independente da venda de qualquer arma. Por quê? Porque só o fato de aprovar o decreto, o mercado financeiro já se mexe. As ações já sobem. Coloca, você vai ver isso aí. Tem várias manchetes. Eu vou colocar na edição. A gente vai colocar aqui na tela. Tem várias... já tá vendo já. Tem várias manchetes e você vai perceber isso. Então perceba que a gente tem aí, no fundo, então, é uma questão de acerto político. Ele não tá fazendo isso porque ele tá preocupado com a população, que quer se defender. Até porque, sabe qual o custo para você ter uma arma? 90% da população não tem condição disso. Né? Então ele não tá preocupado. Ou seja, então é para se defender o cidadão que tem dinheiro e o que não tem. Ele reza quando chegar alguém na casa dele? O que ele faz? Porque ele não vai conseguir comprar uma arma de fogo, porque é caro. A documentação é cara, a arma é cara. Então, como é que ele vai fazer? Então é um discurso falacioso. Fora que a gente já começou a perceber que a gente está tendo aqui no Brasil, né? A gente teve um atentado no Espírito Santo agora, de um garoto de 16 anos, que entrou numa escola e atirou em várias pessoas. Sim, né, que estava com uma suástica no braço, né? Então, a gente vai começar a ter um aumento nesse número de atentados. Por quê? Porque a gente tem mais armas circulando. E essas armas vão parar na mão de pessoas que não deveriam estar com essas armas. Por quê? Se você tem mais armas circulando, você está mais propenso a isso. Esse tipo de atentado que nem tem nos Estados Unidos o tempo todo, de gente que chega atirando, a gente vai ter mais isso. Então, e aí é o discurso hipócrita, né? Essas pessoas que estão tão preocupadas com a segurança, que têm medo de sair na rua, deveriam ter mais medo ainda agora. Porque a gente tem mais arma. Mas eu não tenho o direito de ter uma para me defender. A gente não pode virar um faroeste. Se você tem um Estado, e pela Constituição é dever do Estado garantir a segurança. Eu não posso... Quando eu terceirizo o particular, eu tô partindo da premissa de que o Estado é ineficiente. Eu tenho que torná-lo eficiente. Mas é que assim, tem uma visão do que eles falam, é o quê? Que mesmo que o Estado ele seja eficiente, mesmo que se um cara entra aqui agora atirando na gente, não tem como o Estado, a gente chamar a polícia para a polícia chegar. Até a polícia chegar, já tá todo mundo morto aqui. Se ele entrar aqui e ninguém tiver armado, a chance dele atirar em todo mundo é menor. Se ele entrar aqui e ver que você tá com um revólver, aí ele vai atirar na sua cabeça, porque aí ou é você ou ele. E fora isso, se você tiver uma arma e você não tiver preparo para usar essa arma, você só vai fazer lambança com essa arma. Se você não treinar, se você não tiver preparo psicológico, porque pro bandido atirar em você é fácil. Ele não tá preocupado com isso. Pra você atirar e matar uma pessoa, cara, é pesado. Sim. Então, essa percepção também de que você tá mais seguro com a arma, até isso é falso. Porque, primeiro, você vai ter que saber manusear. Segundo, você vai ter sangue frio pra matar alguém. Por mais que seja um bandido, matar uma pessoa não é fácil, cara. Eu treino tiro, não é fácil. Na hora, você ter sangue frio pra atirar... Sim, eu imagino. E porque assim, se um cara entra aqui, você tá com uma arma de fogo, se você tá com a arma, você tem que atirar nele, porque senão ele vai matar você. E se ele vê que você tá com arma, aí ele vai querer te matar mesmo, que ele vai pegar a tua arma, inclusive. Então, mesmo essa percepção de que não, eu quero ter arma pra me defender, você tem capacidade pra isso? Ou você vai sair correndo, que nem uma ameba, que nem a Carla Zambelli, que saiu aqui na beira da Avenida Paulista, numa postura totalmente patética,
Qualquer policial percebe que aquele modus operandi dela foi totalmente errado. Como é que você sai na rua correndo, no meio de uma avenida movimentada, na beira da Avenida Paulista, que é uma das principais, se não for a principal avenida de São Paulo, com uma arma apontada? Se ela tropeça ali, aquela arma dispara. Fora brigas e discussões, né? Que foi justamente o que aconteceu ali, né? Se você tem uma discussão e você não tem uma arma, vai acontecer tapa na cara. Se você tá numa discussão e tem uma arma, alguém atira. Pronto. E na medida em que um atira, o outro ganha o direito de atirar em legítima defesa. Então, você só vai ter aumento de violência. Então é um discurso raso, é um discurso tosco. E que a gente tem que entender que o que está por trás disso não é a preocupação com a população. É a preocupação de fazer a ação subir para pagar a conta de uma empresa que ajudou numa campanha. É essa a preocupação do governo. Ele não está preocupado em garantir a sua liberdade, ele não está preocupado com a sua vida. Você acha que eles estão preocupados com esse povo que está tomando chuva em porta de quartel? Não. Então eles estão preocupados em salvar a pele deles. Em se livrar de acusações que podem surgir, em sair do país, em pedir cidadania na Itália. Eles não estão preocupados. A mesma coisa. Você acha que ele está preocupado com a tua liberdade? Você acha que ele está fazendo porque ele está preocupado com a tua vida? Não. Ele quer aumentar a ação da Taurus, porque a Taurus financiou a campanha e ele precisa pagar isso de alguma forma. E as estatísticas demonstram quanto as ações da Taurus subiram. Vou colocar aqui também na edição. Então o problema aqui é que a discussão nem se dá de maneira séria. Porque, no fundo, não estão preocupados com isso. É que eles usam a palavra mágica da liberdade. Que vira uma palavra mágica, que você usa e ela fica bem em qualquer ponto. Eu não quero ter liberdade para ter uma arma de fogo e sair brincando de faroeste. Eu quero ter liberdade de saber que eu estou num país, que eu ganho o suficiente, que eu posso viajar de fim de semana. Eu quero ter liberdade de saber que eu tô num país que a polícia não vai fazer uma batida, não vai agredir, não vai parar de maneira sem fundada suspeita. É essa a liberdade que eu quero ter. Eu quero ter uma liberdade de andar 10 minutos e não ver 15 moradores de rua. Porque ninguém gosta de ver isso. De não ver gente pedindo comida. Outro dia eu tava no shopping na Avenida Paulista, 2 moleques de 10, 12 anos vieram pedir comida. Eu olhei pra ele, eu paguei um almoço, porque, cara, vai recusar comida, e isso me incomoda. Eu quero ter liberdade de não me sentir mal andando na rua, de não ver gente morando na rua, é isso que me incomoda. É isso que tinha que ser uma pauta no Brasil. Eu quero saber que eu tenho universidades que vão formar grandes mentes para que a gente deixe de ser um fazendão que só fica exportando soja. Para que a gente comece a desenvolver a indústria 4.0, para que a gente tenha indústria, porque a gente passou por um processo de desindustrialização nos últimos anos. A gente tem que parar de ser um fazendão do mundo. A gente tem que parar de depender de soja. Então, é isso que eu quero, né? Não ficar discutindo se criança de 11 anos pode abortar. Não ficar discutindo se eu tenho o direito de andar com 15 armas. Percebe que é um discurso que é uma cortina de fumaça. Porque esconde os reais problemas do país. A PF, até pouco tempo, estava sem dinheiro para emitir passaporte. Ela teve que suspender a emissão de passaporte. Saiu essa notícia faz umas 2, 3 semanas. Porque não tinha orçamento para emitir passaporte. Então, enquanto a gente fica discutindo uma madeira de piroca, os reais problemas do país são ignorados. Sucateamento da educação pública, que é um projeto neoliberal também, né? Você sucateia tudo que é público para dizer que não presta. E aí você fala, não é bom, vamos privatizar. As universidades ainda não estão sucateadas tanto, ainda são boas, primeiro porque elas resistem, e segundo, porque os filhos da elite estudam na universidade, né? Porque o cara que sai de um colégio tradicional, ele entra na Federal, na USP, na Unicamp. Agora as escolas de ensino básico estão todas sucateadas, as públicas. Eu lembro, quando minha mãe fazia escola, ela fala pra mim que ela tinha aula de francês na escola. Francês. Mas isso foi sucateado, claro, para você dizer que não presta e para você empurrar as pessoas para a escola particular, para as grandes corporações. Não é à toa que o maior grupo educacional do mundo é a Croton, que é um grupo brasileiro. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque sempre o que está por trás de tudo isso é muito mais complexo do que a gente imagina. E o que o discurso faz hoje, né, é simplificar pautas para ocultar os reais problemas. Isso é muito prejudicial. Professor, agora falando um pouco sobre os crimes contra a honra, a gente tem ali crimes de difamação, injúria e calúnia, né? Isso. Eu gostaria que você explicasse um pouco a diferença entre elas e até onde vai o limite da nossa liberdade de expressão nisso. Perfeito, esse é um ponto interessante. Em relação aos crimes, primeiro, são os 3 crimes contra a honra do Código Penal: calúnia, difamação e injúria, né? São 3 crimes contra a honra.
A calúnia e a difamação tutelam o que a gente chama de honra objetiva, que é aquela imagem que a pessoa tem perante a sociedade. É como a sociedade enxerga a pessoa. Já a injúria tutela a honra subjetiva, que é a imagem que a pessoa tem de si mesma. É a autoestima, o autoapreço. Na calúnia, eu tenho imputação de um fato. Então, eu descrevo um fato definido como crime e falso. Então, por exemplo, eu saio daqui e digo que você estava na esquina vendendo droga. Isso é mentira. Uhum. Isso é calúnia, porque eu estou imputando a você um fato definido como crime e falso. Isso é calúnia. Tá? Eu descrevi um fato. Eu falei que você estava aqui na esquina, tal hora, vendendo droga. Calúnia. Certo. Na difamação, eu também tenho imputação de um fato que não é criminoso, mas é ofensivo. Então eu digo, por exemplo, que você estava... que você depois saiu daqui, hoje à noite você estava, eu dou esse exemplo ao pessoal da risada, você estava se travestindo na Rua Augusta lá, etc, com a peruca e tal. E eu falo isso para ofender sua honra, eu falo de maneira a ofender sua honra. Até porque não teria plano nenhum nisso, mas eu falo de maneira a ofender sua honra, a atingir sua imagem. Eu estou descrevendo um fato ofensivo, não criminoso, mas para ofender sua honra. Isso é difamação. E na injúria, eu adjetivo você. Eu atribuo a você uma adjetivação pejorativa. Eu não descrevo o fato. Eu adjetivo você. Então, eu não vou falar que você estava vendendo droga na esquina, porque isso é calúnia. Uhum. Mas eu falo, você é traficante. Ou então, você é estelionatário. Isso é injúria. Ou então, você é bandido. Isso é injúria. Mesmo que a ofensa diga respeito a um crime, se eu não descrever fato, vai ser injúria. Então, isso até já caiu numa prova, uma estatua do trabalho. Se eu chamo o sujeito de estelionatário, qual crime contra a honra eu pratico? Muita gente colocou calúnia, porque pensou, bom, estelionato é crime. Não é calúnia. Por quê? Porque eu não estou descrevendo o fato. Eu estou adjetivando você. Chamar de estelionatário é um adjetivo. Falar em traficante é um adjetivo. Agora, se eu digo, você é um sujeito que dá golpe, porque ontem você ligou para não sei quem e tentou fazer aquele golpe do bilhete premiado, etc. Aí é calúnia, porque eu estou descrevendo um fato. Uhum. Essa questão da injúria, é por isso que a gente fala de injúria racial e não de racismo? Então, aí é outra diferença, né? A gente tem injúria racial por preconceito, que está no 140, parágrafo 3º do Código Penal, e o crime de racismo do artigo 20 da Lei 7716. São crimes diferentes. No crime de racismo, da Lei 7716, você ofende todo um grupo indeterminado. Então você ofende todo um grupo de negros, de judeus, de nordestinos. Esse é o crime de racismo. Uhum. Tá? Já na injúria racial, você ofende uma pessoa específica. Em razão da raça, etnia, cor. Então, na injúria racial, você ofende uma pessoa específica. No racismo, você ofende todo o grupo de maneira indeterminada. Importante lembrar que o racismo sempre foi imprescritível, da Lei 7716, mas o Supremo entendeu recentemente que a injúria racial também é imprescritível. Então também não prescreve o crime de injúria racial ou injúria por preconceito. Falando agora um pouco da liberdade de expressão nesse caso. Perfeito. Veja, esse é um ponto também muito que tem sido objeto de muita desinformação. Né? Não existe, primeiro, né, não existe nenhum direito absoluto. Talvez, segundo a doutrina constitucional, alguns direitos são absolutos. O direito a não ser escravizado e o direito a não ser extraditado se você for brasileiro nato. E o direito à vida é absoluto, né? Exato. O direito à vida não é absoluto, né? Por quê? Eu posso matar alguém em legítima defesa, em estado de necessidade. Então, o direito à vida não é absoluto. O direito à propriedade não é absoluto. Propriedade privada. Né? Se eu descumprir função social, não preciso nem descumprir função social. Eu tenho uma casa, se o poder público falar, eu quero passar um metrô aí, e você fala, mas eu não quero. Você não tem que querer, cara. É interesse público. Tanto é que quando a gente tem aula de desapropriação na escola, na faculdade, a gente aprende que no processo de desapropriação, você não pode questionar a desapropriação. As únicas coisas que você pode questionar se um imóvel seu é objeto de desapropriação são o valor da indenização e algum vício no processo. Mas você não pode discutir o mérito administrativo, falar assim, eu acho que não está certo desapropriar minha casa. Você não pode fazer isso. Ou seja, quer provar maior do que essa, de que nem a propriedade privada é absoluta, você tem uma casa, o poder público chega e fala, eu vou tomar esse espaço porque eu quero construir um metrô. Interesse público. Acabou. Você não pode nem questionar esse interesse.
Por quê? Porque não cabe a você fazer isso. Porque é o Estado que decide. Acabou. Então, isso é para provar. Olha, veja, nem vida é absoluto. Propriedade privada. A sua expressão também não é. Liberdade de expressão também tem limite, como todo direito. Você não tem o direito de ofender a honra de pessoas, você não tem o direito de incitar crime, porque isso é delito de incitação ao crime. Então, se você fala, você não agride ninguém, mas você tem um discurso que estimula alguém a agredir, por exemplo. Eu queria que essas pessoas apanhassem. Isso é delito, incitação ao crime. E se você também tem discurso para gerar animosidade entre forças armadas e outros poderes, isso é crime do artigo 286, parágrafo único do Código Penal. É crime contra o Estado Democrático de Direito. Então, esse papo de que... então, e a expressão que não é uma expressão? Crime de opinião. Se a sua opinião for criminosa, você não tem o direito, você não pode dá-la, porque é crime. Eu não posso dar opinião, por exemplo, uma opinião que seja antissemita, que vá contra a existência dos judeus. Essa opinião eu não posso dar, porque ela é criminosa. Então, e o Brasil ainda tem uma legislação bastante leve em relação ao nazismo. Né? Nos países da Europa isso é muito mais grave. Lá você não pode fazer menção a nada do nazismo. Aqui no Brasil só é crime se você fizer uso da suástica, ou portar suástica, ou coisa que o valha. Uhum. Mas não existe um tipo penal específico para uma declaração nazista, a menos que, claro, incite a violência. Uhum. Mas aí vai ser crime por haver incitação à violência. Naquele caso do Monark teve algo assim? Não, ali não houve crime. Não tem nenhum tipo penal para aquela conduta dele, em que ele dizia que deveria haver um partido nazista. A declaração foi infeliz. Foi imbecil. Crime não. Porque não tem tipo penal. Na Alemanha seria crime aquilo que ele disse. Uhum. Por exemplo, na Alemanha, você não pode defender isso. Você não pode defender a criação de um partido nazista. Uhum. Até porque por razões óbvias, né? Sim, o peso disso na Alemanha, exato. Professor, comenta um pouco então também sobre a sua coluna que eu vi na internet sobre o filme do Coringa. Fala um pouco sobre ela. Aquele filme me tocou muito, né? Pra quem não lembra do filme, basicamente mostra como surgiu o Coringa. Esse último filme, né? Depois mostra o que ele faz, mas é legal porque o filme mostra, ele entra na cabeça do personagem, então mostra como ele se formou. Que ele tinha vários problemas, era bem desestruturado, disfuncional, foi muito marginalizado, né? Tem aquele trecho dele apanhando no metrô, dele sendo agredido no metrô. Por que é muito interessante aquilo? Porque o filme mostra como a sociedade... Porque depois o cara se transformou ou se mostrou um psicopata. Uhum. Mas o filme mostra... E aí, claro, eu não tô aqui para discutir a questão patológica, a questão psiquiátrica, até porque eu não tenho capacidade técnica para isso. Mas o que eu uso na coluna, o que eu falo é... Como a nossa sociedade, que é uma sociedade altamente doente, em vários sentidos, ela produz coringas o tempo todo. Como nós produzimos, e é essa ideia da co-culpabilidade do Zaffaroni, que é o que eu brinco, ou da culpabilidade por vulnerabilidade, né? Um sujeito que cresce num local em que ele vê o traficante lá do morro, a maior, qual que é a referência dele de sujeito bem-sucedido? É o traficante do morro. Né? Você percebe isso quando você assiste Cidade de Deus. Uhum. A referência qual que é? É o traficante do morro. O traficante do morro morreu, que era o líder, morreu com 21 anos, porque foi morto por outro. Que virou líder com 16. E que tinha todas as garotas, e que tinha carro, e que tinha aqueles bens que a sociedade impõe que você consuma, porque você só é cidadão se você consome. Sim. A medida da sua cidadania hoje é atrelada ao seu poder de consumo. Você é alguém na medida em que você consome ou que você tem poder aquisitivo. Senão você perde importância na sociedade. Senão você é um sujeito desnecessário. Você é um sujeito supérfluo para a sociedade na medida que você não tem capacidade de consumo. Uhum. Não importa de onde vem o dinheiro, mas você tem que ter. Você é aquilo que você tem, né? Exato. Então, o que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque aí esse sujeito, então, a referência dele é esse traficante. Esse mesmo traficante, e eu não tô aqui romantizando, tá? Ou tratando o traficante como um mocinho, mas é para mostrar a complexidade da relação social. Sim. Uhum. Que ela não é binária, bom, ruim. É muito mais complexa do que isso. Ninguém é totalmente bom, totalmente perverso. Não é. E aí, o que acontece? Você vai lá e ele tem esse sujeito como referencial. É o referencial dele. Todas as vezes que ele cresceu, vendo a polícia chegar na comunidade, a polícia chegou invadindo casa, atirando, matando. Isso é o Estado para ele.
Uhum. A hora que ele precisou ir para um hospital público, eu vi a história de um ex-desembargador falando disso. A ambulância não subia no morro porque era perigoso. Então, a ambulância que levava o pessoal para o hospital era a ambulância que o traficante pagava. Como é que você acha que vai ser a cabeça desse sujeito? Como é que você acha que é a capacidade desse sujeito de reconhecer uma norma ditada por esse Estado? Você acha que ele está se preocupando com o Estado? O que esse Estado representa para ele? Eu não estou dizendo que ele não tem culpa, mas perceba como, para ele sair da criminalidade ou para ele assimilar essas normas do Estado, ele tem que fazer um esforço muito mais excepcional do que nós, que não estamos tão marginalizados, por exemplo. Então esse sujeito, ele é marginalizado, ele vai, por exemplo, eu moro perto da Avenida Paulista, tem um shopping lá que é o Pátio Paulista, e eu vou lá bastante porque minha academia fica lá, e aí eu vejo, direto eu vejo uns garotos moradores de rua que tentam entrar no shopping e não podem. Em tese eles deveriam poder entrar, mas eles não podem porque são moradores de rua, então segurança não deixa. Então, ele cresce com isso, ele está sendo totalmente marginalizado, ele não pode acessar certos lugares, qualquer pessoa pode entrar. Então isso vai gerando nele um ressentimento, alguma coisa. Essa é a ideia do Coringa, né? De que o quanto a sociedade fomenta certas pessoas que depois, calcadas num ressentimento ou numa sensação de marginalidade, não vão ter melhor empatia, porque elas não se reconhecem nessa sociedade. Elas se reconhecem em outra realidade, mas elas não se reconhecem nessa sociedade. E nem tem como se reconhecer. Porque o que esse Estado fez por elas? Esse Estado proveu o quê? Nada. Esse Estado só atua por meio da violência, ele só aparece por meio da violência. Então, quando você vê, esse que é um ponto interessante, por isso que o processo penal, por isso que o direito penal é pobre nesse ponto. Ele é limitado. Porque quando você julga o sujeito pelo crime, você não analisa esse contexto, não tem como analisar isso no processo. Você não analisa o contexto rico da criminalidade. E aí a gente fica sem saber a causa da criminalidade. Porque a gente faz um recorte muito tosco no processo criminal. Daquele fato como se fosse um fato solto na vida do sujeito. A gente não se preocupa em saber o contexto. E eu não estou falando que a gente tem que saber o contexto para tratar ele como um coitado, mas é saber o contexto para analisar aquilo na sua devida profundidade. E a ideia do Coringa é mais ou menos essa. Quando você vê o filme, você fala, caraca, olha o que esse cara passou. Justifica? Não. Mas agora começa a fazer sentido. Sim. E a gente não faz isso na criminalidade. Se você fosse defender o Coringa num julgamento, daria pra gente usar isso de alguma forma? Pra defender ele? Fazendo aqui o papel de advogado do diabo, tá? Apesar de ter toda essa causa, a gente também é o Coringa, né? Exato, o Coringa. Ele é um vilão. Ele não deixa de ser um vilão, até porque se ele não for um vilão, acaba o desenho. Né? Mas se a gente fosse defender o cara, como que daria pra defender isso assim? A gente teria a ideia, né? Aí a gente teria uma teoria do Zaffaroni, que é a tal da culpabilidade por vulnerabilidade, né? Que ele, em razão do contexto pelo qual ele passou, ele é um sujeito absolutamente vulnerável. Vulnerável à criminalidade. Então o esforço que ele tem que fazer para não incorrer em nenhum delito, para não ser violento, é muito grave, né? Porque ele tá lidando com violência, sendo vítima de violência o tempo inteiro. Então, para pensar, se você tá num ambiente altamente violento, você opera com que chave? Com a chave da violência. Se você tá num ambiente em que você vê homicídio, agressão, morte, qual que é o modus operandi normal para você? Você cresceu vendo o quê? Qual que é a forma normal de resolver problemas? Você cresceu no meio disso. Então, se você cresce num ambiente violento, você naturaliza aquilo, você acha que aquela é a forma comum de resolver problemas. Ele queria pegar o lugar e matou o outro. Ok. Então, e a gente desconsidera toda essa nuance. E num país desigual, é natural que você tenha realidades muito díspares. E que isso é um grande grave problema, né? Porque aí tem até um outro artigo meu que eu critico a ideia do homem médio. Você acha que realmente um juiz consegue acessar um padrão comportamental próximo do que aquele réu que ele está julgando? Que está numa realidade totalmente diferente? Isso é inacessível. Essa ideia do homem médio é patética. Parte da premissa de que eu consigo estabelecer um padrão comportamental. Esse padrão comportamental eu estabeleço a partir das minhas referências, das minhas experiências. Então ele nunca é neutro. É a partir do meu lugar de fala, que é diferente do seu, que é diferente do réu. Não existe neutralidade, não existe isenção. Quando você fala de um lugar. Você fala a partir das suas experiências.
Você não fala de um ponto neutro no universo. Não existe isso. Você está no contexto, né? Uhum. Professor, nosso tempo está curto aqui. Vou partir para as perguntas do pessoal, tá? Inclusive, para quem quiser fazer as perguntas, nosso programa aqui ele é gravado, então não tem como fazer as perguntas ao vivo. Mas aí vocês sigam lá a página do canal Elencando, que lá eu coloco uma caixinha de pergunta, aí você pode ir lá. Se a caixinha não estiver mais funcionando, responde o Stories lá, que a gente faz a pergunta aqui totalmente de graça, tá, pessoal? Só ir lá e acompanhar a gente e ver quem vai ser o convidado, tá bom? Vamos lá, pergunta do João Pedro. Salve Murilo e professor Rodrigo. Ainda não te conhecia, talvez seja uma pergunta boba, mas gostaria de saber qual a diferença entre roubo, assalto e furto. Parabéns pelo canal, abraço. Valeu, João. E aí, professor, qual a diferença entre roubo, assalto e furto? Bom, o assalto é uma expressão leiga, então não tem um significado técnico. Seria tipo, é semelhante ao roubo. Mas seria né? um sinônimo de roubo. Uhum. Mas a gente não usa no direito penal a expressão assalto. As expressões que a gente tem, roubo e furto. Né? Basicamente, os dois são crimes patrimoniais, com a diferença de que nos dois eu tenho subtração de uma coisa ali. Eu subtraio um bem. Eu me apodero de um bem de terceiro. A diferença é que no roubo, essa subtração ela se dá ou mediante violência física, ou mediante grave ameaça, ou mediante a chamada violência imprópria, que é qualquer meio que reduz a vítima à impossibilidade de resistência. Exemplo, eu vou lá e coloco um sonífero na bebida da pessoa, dou um Boa Noite Cinderela, um golpe do Boa Noite Cinderela, a pessoa dorme, e quando a pessoa está dormindo eu vou e pego a carteira dela. O que é isso? É roubo. Essa hipótese é menos comum, né? As pessoas talvez leigas não saibam dela. É roubo também. Então eu vou lá, dou pra pessoa e pego os bens dela, é roubo. Já no furto eu tenho uma mera subtração do bem, sem violência, sem grave ameaça ou sem a violência imprópria, né? Algumas pessoas têm até um mal entendido muito comum, né? O senso comum de que, não, o roubo é na presença, o furto é na ausência. Não, eu posso furtar na presença da pessoa. Sim. Você tá aqui, o cara pode entrar, pegar o seu celular e sair correndo, você vai ficar que, olhando e sim, é furto do mesmo jeito, né? Então o roubo, essa é a diferença básica entre os crimes. Agora é uma pergunta da Ana Júlia. Olá, Murilo. Pergunte ao professor o que aconteceu para o presidente Lula ser inocentado. O que permitiu virar presidente novamente? Excelente convidado, parabéns. Obrigado, Ana Júlia. Bom, basicamente, qual é a ideia? Né? Ele foi, primeiro, ele foi condenado em 2 instâncias, já para desfazer a fake news de que foram 3, né? Porque não existem 3 instâncias no sentido de que o STJ não analisa fato. Então ele foi condenado em primeira instância pelo Moro e em segunda instância pelo TRF4. O STJ, ele é um tribunal que ele não pode analisar fato. Assim como o Supremo. Salvo se o Supremo tiver incompetência, salvo se eles tiverem incompetência originária, né? Que julga quem tem foro prerrogativa, mas não era o caso, porque ele estava sem cargo nenhum. O que acontece? O STJ, então, primeiro, esse papo de 3 instâncias, isso é fake news que eles saem repetindo, que eles leem e saem repetindo sem pensar. Não tem condenação por 3 instâncias, porque o STJ não pode analisar prova. Então o STJ, ele não analisa se tem prova ou não. Ele analisa se tem vício processual, ele analisa outras coisas. Ele não pode analisar a questão de fato. Então não tem uma terceira instância. Então isso é mais uma mamadeira de piroca bolsonarista. Não existe terceira instância. O STJ, ele não disse tem prova suficiente. Ele nem pode entrar nessa discussão. Então foram dois órgãos que concluíram que havia prova. Primeiro grau, Moro, e segundo grau, TRF4. Então são 2 instâncias. Porque a STJ não é uma terceira instância. O STJ ele serve para quê? Para unificar entendimento sobre legislação federal. Então ele só analisa a questão de direito, ele não analisa fato. Então o STJ nem pode, súmula 7 do STJ, ele nem pode analisar se tem prova ou não. Ele não pode fazer essa análise. Então essa frase ela é errada tecnicamente das 3 instâncias. Esse é o primeiro ponto. O que aconteceu é que foi até o Supremo Tribunal Federal, já tinha ido, o Supremo não tinha anulado, depois surgiram novas provas relacionadas à imparcialidade do Moro. A gente tem que lembrar que entre 2018 e 2022 teve aquela vaza-jato. Lembra que vazou diálogo do Moro conversando com o Dallagnol e o Moro falando, olha, houve essa prova, interroga, pergunta isso. Não pode acontecer. Juiz, isso é causa de suspeição, isso é básico, esse exemplo de aula. Juiz não pode orientar a parte. Então, todo mundo... E aí também é outra fake news que apareceu, né? Eles falam que o Lula foi...
é que o processo foi anulado por uma mera incompetência do Moro. O motivo principal nem foi esse. Também teve esse. O motivo principal foi a quebra de imparcialidade. Foi a suspeição. Em razão desses diálogos com o Dallagnol, ele foi considerado suspeito. Ele foi considerado não imparcial. E é pressuposto de validade de um processo que um juiz que te julgue seja imparcial. Uhum. Como havia esses diálogos que inicialmente não existiam, não tinham sido descobertos, eles foram descobertos depois, esses diálogos, eles apareceram, e aí em razão desses diálogos, ele foi considerado não imparcial e o processo foi anulado. Mas não teve uma... Assim, teve a segunda instância, foi... Nulidade absoluta. Sim. A suspeição gera, inclusive. Sim, por conta disso, né? Exato. Mas o processo ainda foi analisado em segunda instância por 3 desembargadores. Sim, mas não havia ainda essa questão da Vaza Jato, né? Tá, e depois disso aí anula... Quando eles analisaram, não havia vazado essa conversa. Uhum. Essa conversa vazou depois. A gente não tá nem falando aqui se o Lula... o triplex era do Lula, se não era. A gente tá falando que se o processo ele correu legalmente. Exato, né? porque veja, qual que é a ideia? Para eu poder processar alguém, eu tenho que obedecer às regras do jogo. Uhum. Eu tenho um procedimento a ser obedecido. E um pressuposto é que o juiz seja imparcial. Se o juiz for imparcial, não for imparcial, não importa se o sujeito se tem prova ou não, porque o processo está viciado. Uhum. Isso em qualquer processo. Ah, mas por que não se reconheceu isso antes? A gente tem que lembrar que as conversas chegaram depois. Quando o TRF4 julgou o processo dele, julgou em tempo recorde, diga-se de passagem, foi muito rápido, passou na frente de um monte de processo, o TRF não tinha, essas conversas não existiam. Ou existiam, mas não tinham sido ainda descobertas. Ah, mas foi um hacker. O próprio Moro ele não disse que a conversa era falsa, né? Ele falou que não tinha nada demais, mas ele não disse que era falsa. E a gente tem que lembrar que ainda... mas foi um hacker que obteve de forma ilícita. A gente tem que lembrar que é possível prova ilícita pro réu, a favor do réu. E como no caso era para beneficiar, podia. Uhum. Então, a ideia... Então, aí veio o Supremo, de posse dessas conversas, ele pegou e anulou o julgamento. A ideia... Agora, o juiz combinar a estratégia com o promotor, isso realmente não pode acontecer. Uhum. Isso gera nulidade em qualquer processo. Não teve um também que a vara da comarca de Curitiba era incompetente? E aí foram 2 teses. Essa foi a da suspeição, que eu comecei por essa porque essa geralmente esquecem de falar, e a da incompetência. Por que incompetência? Porque o que o Moro fez foi, ele criou um critério de conexão bastante amplo, em que tudo vinha para ele. Tudo que tinha a ver com Petrobras vinha para ele. Uhum. Ou seja, ele virou um juiz universal que julgava tudo. E aí os ministros falaram, olha, esse critério tá violando o juiz natural. Ele tá querendo, na verdade, centralizar nele todos os processos. E aí, por isso que anularam. Uhum. Esse critério da competência é até menos grave. Agora, o da suspeição é mais grave. E a anulação se deu pelos 2 motivos. É isso que as pessoas não entendem. Porque as pessoas falam só do juiz incompetente. Como se fosse só esse o motivo. Não, o motivo principal foi a suspeição. Foi a quebra de imparcialidade dele. Uhum. E que ficou até mais estranho ainda depois que ele virou ministro, né? Porque foi uma forma de parabenizá-lo por ele ter tirado o outro da jogada. Uhum. Entendi. Tá bom, professor, a gente tem lá a última pergunta. Eu separei aqui até uma pergunta em relação à pergunta da Ana Júlia. É correto, ela falou assim, pergunte ao professor o que aconteceu para o presidente Lula ser inocentado. A gente pode falar que ele foi inocentado mesmo ou não? Não existe meio termo. Ou o sujeito é culpado ou é inocente. Se não tem mais nenhuma condenação contra ele, ele é inocente. Hoje, o estado dele de inocência é igual ao nosso. Ah, mas eu acho absurdo. Bom, então o juiz deveria ter agido de maneira correta, né? A gente nunca vai saber, a menos que a gente chute. Mas se havia provas ou não, porque o processo foi anulado. A gente perdeu a chance de saber a verdade porque o juiz não soube agir de maneira legal dentro do processo. E ainda desperdiçou dinheiro público para isso. Porque o processo foi pro buraco, porque um juiz não soube se portar como tal. Porque ele ficou batendo papo, dando dica para procurador. Uhum. Tá bom, professor. Então vamos lá para a próxima pergunta. Agora a última pergunta, do Ulisses Gabriel. Boa noite, equipe Canal Elencando. Boa noite ao professor Rodrigo Pardal. O que vocês acham da ideia de atos isolados de vingança? Não acho justo que um pai de família seja morto às 7 da manhã enquanto está indo para o trabalho
por simplesmente não entregar o celular a um bandido, ou que um marginal entre em uma escola e atire em alunos e professores. Na minha opinião, o sujeito deveria ser preso e sentenciado à pena de morte, e o Estado deveria permitir que aquele que é de direito, por exemplo, um filho ou uma esposa, matasse o sujeito caso preferir. Assim, recairia um peso social, foi daqui que eu tirei o peso social, sobre a sociedade, e sinceramente pergunto a vocês, quem seria louco de cometer um latrocínio em um país assim? Bom, as pessoas vão cometer latrocínio e homicídio do mesmo jeito, né? Até porque a gente tem países em que a gente pune, por exemplo, na Indonésia se pune o tráfico com pena de morte, as pessoas continuam praticando tráfico de drogas. Né? A China tem pena de morte e as pessoas continuam praticando crime. Né? Então essa ideia de que quem que vai ser louco de cometer um crime num país assim? Isso é uma ilação que não tem menor lastro na realidade. Porque você criar um terror penal não vai fazer com que as pessoas parem de praticar crime. Até porque a gente teve esse terror até a Idade Média, né? Se eu não me engano. Então, esse cenário que ele está descrevendo é um cenário bem mais ou menos de Idade Média. Uhum. Na Idade Média, as pessoas praticavam crime do mesmo jeito. Né? E desvios do mesmo jeito, né? Então, o que impede de que isso aconteça é, na verdade, a gente evitar que a gente volte para uma barbárie. Né? Você tem garantias que se construíram nos últimos 300, 400 anos, de você ter direito a um processo, de você ter um agente estatal imparcial que vai atuar para punir o sujeito, para punir de maneira racional. São conquistas civilizatórias, para que a gente não volte para a barbárie. Se o sujeito matou alguém, etc., ele vai ser processado, vai ser condenado, vai ter uma pena privativa de liberdade. Eu garanto que ficar preso não é fácil, eu sugiro que o sujeito que mandou isso visite um presídio, não sei se ele já o fez, mas que ele visite para saber as condições de uma penitenciária, não sei se ele já foi, mas talvez seria interessante que ele fosse, para ele saber para onde esses caras são enviados, para ele ver que não é algo tranquilo, não é uma colônia de férias, bem longe disso, né? Então, eu acho que o que impede isso é a gente retornar na barbárie, né? A gente manter o mínimo civilizatório que foi conquistado mais ou menos há uns 600, 700 anos, né? Desde o livro de Beccaria, né? Dos delitos e das penas, que tratou de humanizar as penas, né? Senão a gente volta para a Idade Média. E aí o problema de voltar para a Idade Média é que se você volta para a barbárie, essa barbárie também se aplica a você, né? Então, o cara que, como eu falei, que pratica, toma uma multa e pede para alguém assinar por ele, também praticou um crime, né? Então ele também teria que ter essa mesma barbárie contra ele, porque ele é um criminoso. Mas isso não é tão grave quanto. Bom, você é num estado de barbárie, não vai ser você que vai decidir o que é grave. Alguém vai decidir por você. E vai decidir conforme quer. Né? Então, eu acho que ou então essa ideia, né, da pessoa que se embriaga e dirige, né? Que falar isso não é grave. Não é grave? Poxa, você está colocando em risco outras pessoas tantas. Se você se embriaga e dirige, você não coloca em risco uma pessoa. Você coloca em risco centenas de pessoas pelo caminho que você passa. Você é um homicida em potencial quando você bebe e dirige, né? Então é outro bandido também, né? Se for pensar assim. E aí, será que a gente pode dar para esse bandido o mesmo tratamento também? Aí o pai da vítima pode atirar nele também, né? Ou pode bater nele até ele morrer, percebe? Pois aí muda um pouco, né? Então, eu acho que, na verdade, o que a gente tem que fazer é evoluir enquanto civilização, né? Isso não quer dizer passar a mão na cabeça desse sujeito que, por exemplo, mata alguém. Não, a gente tem que punir com rigor, mas tem que punir dentro das regras, né? Senão a gente vira barbárie, senão vira barbárie. E o problema é quando você luta pela barbárie, essa barbárie uma hora bate em você também, né? Ela chega em você também, né? Porque se você luta pela barbárie, então o que impede de um sujeito que nem com a sua cara atirar em você? Porque é barbárie mesmo, vale tudo. Né? Então, as conquistas civilizatórias, elas vêm justamente para evitar essas guinadas autoritárias, esses cenários de barbárie. Então, me parece que é isso, né? Eu acho que e ele falou de marginal. Será que o cara que assina a lista de presença pelo colega, ele também comete um crime? Então, eu também poderia chamar ele de marginal? Ou será que não, né? E até é engraçado, né? Porque a expressão marginal vem de marginalizado, né? Então, é até complicado porque ela é uma expressão preconceituosa, né? Porque ela chama o criminoso de marginalizado, né? Primeiro, e aí é uma visão preconceituosa porque vincula o crime ao marginalizado, quando a gente sabe que tem muito crime de colarinho branco, né? Então, é mais ou menos aquela ideia que surge no debate presidencial de que na comunidade, no morro, só tem traficante. Né? Eu não tenho medo do traficante do morro, eu tenho medo do bandido da Faria Lima, porque ele vai tirar mais dinheiro do Estado.
Eu tenho medo do cara que está no escritório, no centro empresarial de São Paulo. Porque ele, com uma canetada, ele desvia bilhões. E outra, as pessoas falam da corrupção dos políticos. A gente tem que lembrar que só tem um político corrupto porque tem um empresário corruptor. Só tem um político corrupto porque tem alguém que corrompe. Uhum. No mais das vezes, não sempre, mas no mais das vezes. Então, é essa a ideia, né, de fugir desse discurso raso aí, que é um discurso muito de afeto, né? Afeto no sentido psicanalítico, né? Movido por emoções, por ressentimentos, por recalques, né? É aquela violência que o sujeito não sabe segurar. Por trás de todo cidadão de bem tem algo muito errado, né? Vídeo Gabriel Monteiro, né? Que falava que estuprador tinha que receber pena de morte. Ele dizia isso. E hoje ele está sendo processado por estupro. Será que ele vai aplicar essa lógica para ele? Uhum. Da pena de morte, né? Então, esse cidadão de bem me assusta bastante, né? Porque sempre tem algo por trás, né? O cidadão de bem que defende a família, mas que trai a mulher. É o cidadão de bem que essa figura, ela nunca falha, né? Sempre tem alguma contradição interna aí. Então tá bom, professor. Eu agradeço demais pela sua presença aqui, viu? Eu agradeço mesmo, foi muito legal. Você tem alguma rede social, alguma coisa que você quer comentar? O Instagram, Prof. R. Pardal. Uhum. Tem YouTube, alguma coisa? O canal do YouTube eu fiz, mas eu nem mexo. Eu sou todo anti-tecnologia. Foca no Instagram, né? Esse do Instagram eu fiz porque eu fui obrigado a fazer, porque me obrigaram para lá fazer live para os alunos. Senão nem Instagram teria. Mas agora já tem muita gente, não dá para deletar. Então tá bom, pessoal. Eu quero agradecer vocês também. Muito obrigado pela audiência. Se inscreve no canal, curte. E é isso, comenta também, né? A gente, vários assuntos legais aqui, comenta bastante, tá bom? Siga lá o professor, siga lá o canal Elencando no Instagram. E é isso, pessoal, muito obrigado e valeu. Abraço.